surface and beneath me. I'm connecting to my spirit, and I'm here now right before you. I am present in this moment, and my life's work is to honor the great beauty all around you.
Bom dia, boa tarde, galera. Como vocês estão? Cadê eu? Não tô me vendo. Vocês estão me vendo? Peraí, achei, peraí que estou entrando. Agora fui. Oi, Adriele, fala Aline, Bonfim. Ai, por que que não tá pegando aqui? Oi, Dani, M. Como vocês passaram a semana? Como foi a semana? Hum, Colocar o microfone aqui. Como foi a semana? Estão cansados ou cheio de energia? Assim que eu gosto. Felipe tá mandando a chavinha aí. Confesso, estou cansada. Tá tudo bem, Amy. Só descansar. Energizado. Ó, gente, hoje nós temos a presença ilustre do Tiago Laras, o criador das nossas afirmações. Sinusite instalada, mas vamos embora. Fala, Tiagão. Oi, Nessa, como é que você tá? Fala, Jado. Quero deixar aqui a minha gratidão. Tamo junto, Ramon e Rafael. Quem que tá aí? É o Ramon e Rafael? Ou só ou o Ramon ou o Rafael? Rafael, tamo junto, Rafael. Quem puder ligar a câmera. Galera que a Madage tá com a câmera ligada, a Adriele também. Vamos lá para o nosso 10º encontro. Tá legal, galera, esses encontros? Vocês estão gostando? Tá dando uma subida? Demais, maravilhoso. Show. Então vamos lá, vamos lá. Começamos há 3 semanas com 139 seguidores. Hoje chegamos a 2.000 aplicando ao que estou absorvendo aqui. Incrível, incrível. Boa tarde, tá tudo lindo. Ó, eu não vou fazer isso nesse grupo em específico, do desafio, mas não sei se eu faço ou não faço, tô pensando aqui. Gente, vocês querem diminuir a moleza? Quem quer diminuir a moleza?
Quem conheceu a moleza ontem? Foi ontem que eu falei da moleza? Tem estratégias para diminuir a moleza. Quem quer estratégia? Ó, quando você faz estratégia para diminuir a moleza te xinga pra caramba. Mas a Micaela quer, mas isso é maravilhoso. Então vamos fazer? Ó, nós vamos fazer essa brincadeira até o fim do desafio, nesse grupo nosso, ok? Mas é uma brincadeira que vai gerar muita transformação, principalmente se vocês sustentarem ela. Quem não mandou ou quem já mandou, o que que vocês vão fazer? Vocês vão mandar lá no grupo as ações específicas. O que que é específico? Que dá para medir a partir do que vocês aprenderam no desafio Impacto Máximo do Artista Ilimitado até aqui. Ok? Essa é a nossa primeira tarefa. Por exemplo, eu coloquei lá postar 2 vídeos no Instagram e no TikTok por dia. Fazer as aulas de meio-dia e 15 do Artista Ilimitado. Quinta-feira que vem eu vou transmitir um encontro nosso e vou fazer no modelo podcast lá no YouTube. Então, essas ações são ações alinhadas para o cenário que você quer. Todo mundo tem um cenário muito claro. Quem não tem um cenário muito claro, eu vou até falar sobre isso aqui um pouco. Ah, tem gente que tem dificuldade. Cara, eu não sei definir direito o meu objetivo. Você pode definir o objetivo colocando no papel o que que você não aguenta mais. Chama antivisão. Quando você tem sua antivisão, você encontra sua visão. Para que, ó, galera, anotem isso aqui. Quando você tem uma visão, é inevitável que essa visão ela não se realize. E uma visão, o que que é a visão, Samuel? Inclusive está lá em Provérbios. A falta de visão leva as pessoas à ruína. E o que que é visão segundo Salomão? É ter o resultado final, qual é o resultado final e o mapa para alcançar esse resultado final. É o objetivo. Qual que é o resultado final que você quer e qual o mapa? O mapa, ele não precisa ser totalmente claro, porque muitas das coisas a gente vai descobrindo pelo caminho. Mas esse mapa nada mais é do que ações alinhadas hoje em prol desse resultado final, ok? Combinado? E aí, tá, beleza, Samuel. Defini o resultado final e agora eu vou definir as ações alinhadas, que é esse mapa, com o resultado final, a partir das aulas do desafio Impacto Máximo do Artista Ilimitado. Então você vai mandar lá no grupo o que que você vai fazer com o que você aprendeu aqui, ligado à visão que você quer para você. E você vai compartilhar lá no grupo. E agora que vem a nossa estratégia anti-moleza.
Qual que é a estratégia anti-moleza, Samuel? Você vai compartilhar lá no grupo a entrega das ações específicas. Por exemplo, eu vou fazer hoje, eu vou postar dois vídeos, eu vou falar lá ações, ação alinhada concluída. Vou fazer a aula aqui de meio-dia e 15, ação concluída. Você não precisa mandar o vídeo, você pode colocar lá ação concluída. Qual que é o efeito disso? Primeiro, vai aumentar o seu grau de comprometimento, ou seja, o antídoto anti-moleza, e vai ainda impulsionar a galera. Então, no seu trabalho com live de TikTok, vamos supor que você tem um objetivo financeiro, de alcançar esse objetivo financeiro. Qual que é a minha visão? Cara, em 3 meses eu quero estar ganhando mais de R$ 10.000 com as lives no TikTok. Ok? O que que eu preciso fazer hoje para que isso se torne possível no mês de abril, maio? Aí você vai colocar lá a quantidade de vídeo que você vai postar, os horários, a quantidade de live que você vai fazer, ok? E aí você coloca, não precisa compartilhar a live, não precisa compartilhar o vídeo, mas você vai compartilhar lá no grupo o check. Inclusive, compartilha no grupo se você não conseguiu e por que você não conseguiu. Quem está dentro? Nós vamos fazer isso até o final de fevereiro, até nossa última aula do desafio. Exatamente. Vídeo, por exemplo, você colocou no meu caso 2 vídeos por dia, aí eu coloco lá 2 vídeos por dia concluído, check. E coloco o vistinho. Live de meio-dia concluída, check. Bora? Quem topa? A moleza até entre alerta, né? Não entra, gente? Imagina aqui, ó. Depois eu vou fazer um outro desafio, tá? Depois eu vou fazer um outro desafio, Léo. Vou juntar lá com o desafio do Léo. Cadê o Léo? Tá aí? Eu vou fazer um outro desafio. Hein, Léo? Pensando em fazer um outro desafio, que é o desafio melhor versão. E a pessoa ela vai ter que mandar lá no grupo a, o check do prato e o check da alimentação e o check do sono. Imagina, hein? Esse desafio chama desafio melhor versão do artista ilimitado. Aí eu quero ver quem que vai furar. E quem furar, manda um Pix de 50 conto. Ó, já tô dentro. Mas hoje, agora nós vamos fazer aqui. Depois a gente faz lá o da melhor versão do artista ilimitado, que é o corpo, né? Corpo também a gente tem que trabalhar para acompanhar. Hoje eu fui no nutrólogo hoje fazer meus exames, falei, entendi tudo que ali eu preciso ajustar para ficar melhorar cada vez mais o corpo. Mas voltando aqui, depois a gente faz depois a gente organiza isso, Léo. Agora aqui, vídeos por dia, live por dia. Inclusive cheguei atrasado. Inclusive, quem podem compartilhar aí no chat, quem já tem a quantidade de conteúdo, as lives, é o que você se propôs fazer, são ações alinhadas. Ontem eu falei algo muito importante, muito importante. Eu falei com vocês sobre o que que é pedir, é criar mentalmente. Pedir e dar-se-vos-á. Procurar e acharei, bater e a porta será aberta. E aí eu estava explicando o processo de manifestação que está ali, inclusive na Bíblia.
O que que é pedir? Você criar mentalmente aquela visão daquele resultado final, ela tem que estar muito bem clara. Ó, um navio que ele quer sair do Porto de Santos até, não sei se ele chega, mas na ilha aqui de Florianópolis, todos os navios que saem desse porto e têm o objetivo de chegar no porto em Florianópolis, eles chegam. Aí eles têm o ponto A, o ponto B e eles têm a rota. Tem como um navio não chegar? Tem como um navio não chegar? Só se ele morrer. Se ele não morrer, ele vai chegar. Não tem como. Vai sair 1.000 navios saindo do Porto de Santos com o objetivo de chegar no Porto de Florianópolis. Os 1.000, se nenhum morrer, eles vão chegar. E isso é a mesma coisa para os nossos objetivos. Então, conceba mentalmente o resultado final que você deseja, ah, coloca no papel tudo que as ações alinhadas, quais as melhores ações alinhadas hoje para esse objetivo, amanhã, depois. Ah, maravilha, João. É essa pegada. Então, por exemplo, João está aqui participando das aulas meio-dia e 15, fazendo 2 lives por dia, postando 3 vídeos por dia. O plano tá incrível. Ele pode colocar aí no, ele pode colocar aí no plano dele análise das lives e ajuste, né, feedback. Ele analisando a própria live, analisando o próprio conteúdo. Coloca isso no seu plano também, para você pegar o que precisa ser ajustado ali no dia a dia de uma live para outra. Combinado, galera? Quem tá dentro aí? Eu não tô vendo. Tô dentro. Mariana tá dentro. Micaela tá dentro. Vitor tá dentro, Vitor? Fabi, Léo tá dentro, né, Léo? Léo tá dentro. Olha, a Adriele botou até um sim ali na tela. Como é que você fez isso? Caramba, tem um sim na tela aí, gente. Quem consegue colocar? Aí, Wilde, João, Mozão. Mozão tá dentro? Tô dentro, tô dentro. Show, show. Aí, o que eu quero fazer aqui hoje sobre mais uma aula de integração do que a gente falou na semana passada, o que, qual será o combustível para que a gente tenha energia infinita para fazer o que tem que ser feito para manifestar o resultado final que a gente deseja, as mudanças na nossa vida que a gente deseja. Antes de tudo, gente, eu até fiz um vídeo ontem no Instagram e eu quero, para quem não assistiu esse vídeo, eu quero falar aqui um pouco disso com vocês. E até escrevam o que eu vou falar agora. Eu, eu vou em busca de um objetivo, de um resultado, porque eu quero, não porque eu preciso. De novo, eu vou em busca de determinado objetivo porque eu quero, não porque eu preciso. Precisar mesmo, você não precisa de nada. Você precisa de muito pouco.
Todo mundo aqui já tem cama, mesa e banho. Todo mundo aqui já tem cama, já para dormir, alimento, moradia. Teve um vídeo que eu assisti que, que o cara ele estava comparando com as pessoas da vida moderna com os reis de antigamente. E ele chegou à conclusão que as pessoas hoje que vivem em locais simples têm uma vida mais confortável do que os reis da época antiga. Então, criação pela satisfação, pela gratidão, pela felicidade, não pela falta. Não por achar que está faltando algo, ai meu Deus, minha vida não está completa, eu estou com um problema, eu estou com não sei o quê. Não, nem problema existe, são coisas que você tem que lidar. Lidar, circunstâncias que você tem que resolver, mas isso também não é um problema, você vai resolver. Então, aquela, sem aquela questão de colocar um valor maior do que agora no seu processo de alcançar um resultado. E para completar, você vai alcançar resultado para quê? Para divertir, brincando igual uma criança. Eu quero alcançar resultados para brincar com a criação, porque eu sou criador, porque é divertido. Conseguiram compreender? E eu posso até explicar o efeito quântico das leis do universo baseado nisso aqui que eu estou falando. Para quem assistiu às aulas passadas, sabe que a gente atrai o que a gente vibra, não o que a gente quer. Se você vibra falta, você atrai o quê? Falta. Se tá te faltando alguma coisa, você tá com o freio de mão puxado. E a falta, ela é uma sensação. Você pode eliminar e você não só pode, como você vai eliminar qualquer tipo de ideia que te causa uma sensação de falta, porque isso é ignorância. Nada que você venha a conquistar, nada que você venha a conquistar pode acrescentar algum valor a tudo de magnífico de que você já tem, de que você já é. Exemplo? Exemplo. Alguém aqui trocaria o resultado final você trocaria o resultado final que você quer aí? Pode ser R$ 1 milhão. Você trocaria seu resultado final pela sua visão? Você trocaria o resultado final pela sua voz? Não, né? Pois é. Ou seja, eu já tenho agora algo muito mais valioso do que qualquer objetivo, qualquer desejo que eu tenha. E todo dia observe isso que eu estou falando aqui para você e agradeça. Comece o seu dia realmente entrando num estado de satisfação, porque tudo que você tem agora é incrível. Você pode ter se perdido no tem que ser. Isso tem que ser assim, falta isso aqui. Enquanto você não tiver isso aqui, você não vai estar feliz. Se isso aqui não acontecer, e aí você se prendeu dentro dessa loucura. Lembra nosso mantra aqui do artista limitado? Tem que ser nada. Tem que ser nada. E a partir do nada eu faço o que eu quiser. Combinado, gente? Alinhado? Antes de falar de desejo, eu quero fazer esse alinhamento aqui com vocês. Ó, se você abrir a internet
entrar no feed. Sabe por que que vocês ficam ansiosos? A gente fica ansioso, triste, mal, inquieto, porque a gente abre ali o feed e aí começa, tem que isso, tem que aquilo, você tem que ter esse produto, tem que acontecer sobre ele, tem que fazer isso aqui, tem que fazer isso aqui, tem que isso aqui, tem que isso aqui, tem que isso aqui, tem que isso aqui, aí você vai entrando naquilo, aí depois você fala assim, eu tô lascado, porque eu tenho, preciso de um tanto de coisa, então eu não sou nada. E aí você entra dentro da falta. Inclusive, essa é uma das maiores ferramentas para você comprar. Fique esperto na rede social. Ó, é 99,9% vão vão criar um buraco em você, uma falta para que você necessite de algumas coisas. E aí você sabe como é que acontece? Você não fica necessitado das coisas, você fica dependente, porque a vibração de falta, ela sempre ela sempre atrai falta. Então você sempre fica em falta. Então você fica num de ciclo de uma prisão mesmo de consumo pela falta e que é feita pelo sistema. Você fica dentro de uma prisão de consumo pela falta. Quem fica esperto, está na vibração da falta, você fica dentro do circuito, preso pela falta. Vocês conseguiram pegar a profundidade disso, ô galera? Isso não é brincadeira, não. Aqui a gente está conversando de assuntos muito, muito profundos. Isso é um bloqueio, sabia? Isso é um bloqueio. Eu sempre paro e escrevo o que eu realmente preciso. Magnífico, Mari. Se você olhar mesmo, não precisa de quase nada, né? É mais uma. A gente está aqui para criar e expressar e manifestar porque é nossa natureza e brincar. Não porque a gente precisa, mas porque é a gente. Porque somos um agente de criação, um agente de expressão. Então é porque a gente é, não porque a gente precisa. Voltamos, gente. Onde paramos? Voltamos. Estão me ouvindo? Parou de gravar, não. Parece que deu um vento forte. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, beleza. Não parou de gravar, não. Tá continuando aqui. Vocês me ouviram, né? Vocês entenderam o que eu falei. Antes da gente retomar aqui, o resultado por desejo, por expressão, não por falta. Já fizemos um alinhamento de como as coisas funcionam, onde eu expliquei para vocês que o universo, ele, você tem que pensar. Tá dando um vento forte aqui, aí tá caindo. Agora voltou, Léo. Tá dando uns ventão forte aqui. Então bora lá. Energia tá alta. Paramos na parte da criação pela falta. É criação por expressão, não criação por expressão e por fazer parte de quem você é. Não criação com a sensação de falta. Ai, tá me faltando isso. Se você, ó, tudo
que ele é desenvolvido pela falta, ele é uma casa caída, até que você remova a falta. Entra num relacionamento onde os dois estão ali buscando preencher seus vazios. Pode preparar que vai dar muita merda. Prepara. Confusão vai rolar solta. E a mesma coisa, objetivos. Se você vai buscar um objetivo pela falta, você também vai fazer. Primeiro que você fica preso num ciclo, você fica com o freio de mão puxado e você entra dentro de uma casa caída. Eu chamo casa caída. Tudo construído pela falta é uma casa caída. Travando tudo aqui. Mas agora voltou. Tem exercícios práticos para eliminar essa falta, Samu? Travando muito. Acho que a internet caiu, gente. Espera aí. Deixa eu tentar entrar na internet aqui para ver se volta. Vamos lá. Segura a energia aí pra gente fazer a aula, Florianópolis. Floripa. Agora eu acho que retornou. É Zen Telecom? O Jado tá perguntando. Não, é claro, o Jado, a melhor que é Zen? Que é a Claro. A Zen é a melhor aqui, ó. Eu vou ter que trocar, hein? Eu gostei até desse nome, viu, Jado? É Vivo? Ah, é Vivo. Melhorou mais. Então vamos lá. Tem exercícios práticos para eliminar essa falta, Samu? Tem. O próprio ato de observar o que você está dizendo para você, você vai identificar qual que é a ideia, a verdade que está criando a falta. Então, se você está com a sensação de falta, você vai se fazer uma pergunta: o que eu estou acreditando ser verdade? Você pegar um diário para que eu esteja me sentindo com a sensação de falta. O que eu acredito, isso é muito poderoso esse exercício. O que que eu acredito ser verdade que está me gerando essa sensação de falta? Aí você vai conseguir identificar a listinha. Pode ser que cada um tenha uma listinha, né? E aí você vai escrever o contrário. Por exemplo, nossa, enquanto eu não comprar uma casa, eu não vou estar feliz. Aí você vai falar: o lugar que eu estou já é suficiente para minha máxima felicidade. Tudo que eu preciso, tudo que eu preciso chega até mim no dia certo, na hora certa, da maneira certa. Aí você vai entrando ali dentro do agora. E um outro exercício é o, o que que se eu, o que que eu tenho hoje que se eu perdesse, eu ficaria extremamente arrasada. O que eu tenho hoje e que se eu perdesse, eu ficaria extremamente arrasada. E aí você vai cair dentro da gratidão. Isso é legal também. Aí você fala: nossa, cara, minha voz, meus amigos, minha casa, minha cidade. Aí entrou dentro dessa sensação. Aí dentro dessa sensação, entrou nessa sensação ali, você caminha. Entrou dentro da frequência da gratidão do agora, a hora que você está aqui.
é o melhor lugar para você caminhar. Sua vida, tudo, tudo, tudo. Então, assim, sempre um exercício a gente precisa sempre fazer um exercício. Peraí, deixa eu ficar aqui. Opa, tô aqui, agora eu vou. Tanto que se alguém te apressar, você fala, não, não vou mais. Aí você vai virar, alguém te. Vamos rápido. Tipo, sabe a pessoa que tá numa sensação de falta muito grande? Aí eu falei assim, nessa sensação de falta eu não vou. Que tá indo preencher, fugir. Então repara, tipo, a pessoa tá indo fugir, tá indo fazer alguma coisa, você fala assim, não é comigo. Pode quer ir rápido, tá ansioso, não é comigo. Ah, é isso. Uma coisa que muito simples e que a gente esquece de fazer é se colocar no tédio. Muitas vezes a gente fica buscando estímulos e a cabeça fica com tanta informação que a gente nem sabe mais o que são as sensações que a gente está sentindo. Maravilha. Que eu não gosto, nem considero tédio, porque eu gosto de ficar deitado sem fazer nada e dar até um cochilo. Às vezes Fernanda abre a porta aqui do escritório, aí ela abre, eu tô dando uma cochiladinha assim, sem fazer nada. Então pronto, alinhados. Então agora nós vamos falar. Ele fala que vai meditar quando eu vejo que tá dormindo. Às vezes acontece, né, gente? Que a meditação, ô Léo, era aquele sono levezinho, né? Aquele sono levezinho. Meditação profunda. Sai com a aula pronta, gente, dessa meditação. É isso aí, ó. Eu coloco despertador para meditar às vezes. É raro, mas acontece muito. Aí, eu falei aqui, a gente tá falando aqui para você a frequência. Ontem eu falei com o Léo e eu expliquei para vocês que é um êxtase diário, assim. A gente, sabe aquele êxtase que a gente imagina, que a gente vai sentir quando alcançar um resultado final que a gente quer, ou que fizeram a gente querer, não sei, você tem que ver se fizeram você querer, se você realmente quer. Mas se você realmente quer, que você imagina, cara, isso aqui vai acontecer e eu vou ter uma sensação incrível. Você está querendo aquela sensação. Se você, quando você entra dentro da gratidão, quando você entra dentro do ser melhor, quando você entra dentro do propósito, aquela sensação ela fica com você todos os dias. Tanto que o resultado final, ele tipo assim, ele não tem nem tanto, ele não tem nem tanto impacto em você, porque você já está no êxtase todo dia. Que você não quer nem pegar o troféu, porque o troféu é hoje. Você pega o troféu todo dia. A alegria do ser. E aí a gente, a gente muitas vezes, a maioria das pessoas, elas aprenderam a fazer algo para o resultado final, principalmente na sensação de falta. E se eu te contar que o próprio ato presente, sendo o objetivo e o êxtase, é o maior foguete para aquele resultado final que você deseja. Samuel, eu quero que aconteça rápido. Não por desejo, mas eu quero que aconteça rápido. Simplesmente eu quero que aconteça rápido. Como que é? O objetivo seu hoje, o agora.
O ato, ele ser presente, o ato da live, o ato do vídeo, a ponto de ser tão presente que, que o resultado ele não está no seu campo. Você sabe do resultado, você sabe que você está fazendo uma ação alinhada, mas ele não está no seu campo. E aí eu falo que o que preenche, assim, o que preenche a gente mesmo é o propósito, que é o impacto que você gera na vida das pessoas a partir de quem você é. E quem você é, para quem não tem noção do propósito, para quem não tem noção do propósito, escreva tudo o que você gosta, tudo o que você gosta de estudar, tudo o que você gosta de conversar. Quando você vai mapeando as coisas que, principalmente você pega um livro para ler e você não vê o tempo passar. Você pega uma música para ouvir e você se perde ali naquela música. Ali está, é como se fosse o seu combo de, de talentos, onde se cria algo único que você vai colocar um valor único que você vai colocar, que você vai compartilhar com a humanidade. E ao compartilhar isso com a humanidade, você entra em extrema satisfação e êxtase e ainda ganha dinheiro. Conseguiram pegar? Esse estado, ele é o maior foguete, 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 foguete. E eu dei um exercício para vocês na semana passada para, de fato, e não deixem de fazer esse exercício. Esse exercício ele é tão importante porque é de onde vem a a energia e o êxtase para a gente fazer o que tem que ser feito. Que é a diferença que a gente faz na vida das pessoas. Aqui, o seu objetivo com a sua expressão, se você quer colocar um objetivo, você vai abrir uma empresa, você vai ter ali a sua razão social. Quando você vai abrir uma empresa, sua carreira tem a razão social. A razão social é o motivo pela qual a sua carreira e você existe. E se você existe, existe uma razão e existe um sentido. E esse sentido é a diferença que você faz na vida das pessoas. E desse sentido, quando você está dentro desse sentido, o infinito ele está jogando junto com você. Quando você consegue sair das necessidades, até dos desejos, e você entra dentro de ser um instrumento de impacto na vida das pessoas, quando você entra dentro desse lugar, além da satisfação profunda, ó, você ganha satisfação profunda, você ganha consistência, você ganha máximo impacto e você ainda ganha dinheiro. Essa estrutura é toda a estrutura, tudo flui. Entra no fluxo, Elô. Entra no fluxo e vai embora. E aí, quando você entra nesse fluxo, aí eu falo que o infinito ele começa a jogar a seu favor. Pessoas certas para expandir aparecem para você. Um vídeo, uma mensagem, uma situação, um vídeo viraliza, vai surgindo assim por entrar nesse fluxo.
Nós estamos aqui nesse trabalho com Artista Ilimitado justamente para colocar você nesse fluxo. Estou vivendo isso. Magnífico. Simplesmente as coisas estão tudo dando certo. É quando você está nesse fluxo. Pode repetir, por favor, sobre o fluxo? Posso sim, Felipe. O fluxo é quando o fluxo é quando existe todo ser na face da Terra existe uma razão pela qual ele existe. Chama razão de existência. Todas as plantas, elas, tudo que existe no planeta Terra, existe uma razão para existir. O que não tem razão para existir não está aqui, ok? O que não tem razão para existir não está aqui. Tanto que quando uma espécie ela não tem razão mais de existir, porque ela está de certa forma denegrindo o todo, prejudicando o todo, ela é eliminada do planeta. Então, ao longo da história do planeta, toda toda tudo que não tinha mais razão de existir era retirado do planeta. Inclusive está lá na Bíblia, né, que está falando assim, árvore que não dá fruto, manda cortar. O que não dá fruto, árvore que não dá fruto, manda cortar. Também tem uma frase é a seguinte: quem não serve, não serve. Porque o servir é a própria razão da sua existência. Muitas. Você vai perceber a história de muitas pessoas. Todo o sofrimento que a pessoa elas teve na vida, o universo ele só estava levando ela para a razão de existência dela, que era o propósito, que é o motivo pelo qual ela existe. Quem não vive para servir não serve para viver, porque servir é a própria natureza. E se a gente joga contra a natureza, o que que acontece? A gente fica doente, a gente caminha para a morte. Não por maldade, mas porque é a lei. Na verdade, a natureza ela tá te gerando, ela gera um sofrimento, doença, alguma coisa desse tipo, para que você acorde e retorne a o seu propósito, ao propósito da sua existência. Quando você retoma o propósito da sua existência, você vê que algumas pessoas curam da noite para o dia de algumas doenças, assim como ela tira tudo que não tem a ver com o propósito dela e entra dentro do propósito. João 16, depois continua dizendo: e aqui não dá fruta é podada para dar mais fruto ainda. Os processos que empurram para o propósito. Exatamente, Tiagão. Exatamente. Então, todo o processo que você passa na sua vida, ele na verdade, ele é uma instrução para que você caia num campo de consciência, num propósito mais evoluído. Isso é uma lei da natureza. E aí, onde eu vou cavucando o meu propósito, Samuel? Onde eu vou cavucando? O primeiro e o principal é o que as pessoas falam a respeito de você no seu conteúdo, na sua live, às vezes no seu dia a dia. Sabe aquela amiga que fala, amiga, você é muito boa em falar disso, você é muito boa em cantar, você é muito boa em falar. Quando você, nossa, isso aqui é magnífico, você precisa mostrar isso pro mundo. Sabe? Alguma amiga, alguma pessoa, na própria rede social, vocês que já estão produzindo conteúdo, as pessoas começam a falar. Quem sabe aqui, por exemplo, o que que, ao vocês me ouvirem falar, vocês sentem durante, por exemplo, essas aulas aí? Coloquem em palavras que eu vou ouvir o meu propósito. Coloquem no chat alguma coisa aí. Aí vocês vão falar e eu vou falar uma coisa só.
clareza. Você vê eu no propósito, tá? Mas o que que eu gero em você? Paz e liberdade. Libertação. Libertação das crenças limitantes. Ampliação das concepções. Vontade de crescer como pessoa. Aí, tudo isso faz parte do meu propósito e que ele geralmente meu propósito é levar a consciência da humanidade, conexão com o divino. É exatamente, Elô. Então é levar a consciência da humanidade. A consciência, transformação de consciência, é o meu propósito. Que dentro da transformação de consciência, dentro da elevação de consciência, dentro da conexão com o divino, que é o meu propósito, qual que é a consequência disso? A consequência disso é libertação de crenças limitantes, paz, visão, prosperidade, direção, clareza, aí segurança e convicção. Aí são as consequências do meu propósito. O meu propósito é esse: contribuir para a unidade da humanidade. Eu estou a serviço de contribuir para a unidade da humanidade. Eu tenho total convicção que se todos olhassem o mundo pelo olhar da unidade e todos queressem o melhor para todos, todos estariam dentro dos seus propósitos, todos estariam vivendo dentro do próprio paraíso. Sabe, uma natureza. Isso é simples, você vai olhar assim, de perceber, você vai numa fazenda onde o arquiteto, o dono, o fazendeiro daquela fazenda, ele arquitetou de forma harmônica toda a plantação e aqueles bichos que vivem lá, todas aquelas plantas que vivem lá, a casa de lá, tá tudo em harmonia. E aí você chega lá, você vê um paraíso. Nada sobrando, nada faltando. E é em cadeia. E, e ó, unidade, visão de unidade. E por que que nós estamos fazendo isso aqui como vocês como artistas? A frequência que vocês emanam, nós falamos sobre isso na aula da semana passada, e eu posso falar de novo na segunda-feira. A frequência que vocês emanam, elas ditam unidade ou separação. Vocês sabiam disso? E a frequência, a frequência, ela tem mais poder do que a palavra. A palavra com música, ela tem um poder, né? Por isso que, inclusive, eu estou colocando música aqui nos nossos estudos. Vocês têm um poder de elevar a vibração de milhões de pessoas, milhares de pessoas hoje, na sua live no TikTok, no seu conteúdo. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção? Caramba, eu tenho condição de colocar as pessoas em unidade a partir da minha voz, da minha música, da minha frequência, de colocar as pessoas no amor. E aí, o que que eu falei assim, cara, quem que vai ser a galera que vai me ajudar nessa missão? Adivinha quem? Quem tem o maior poder? Os artistas. Tem uma frase do Nietzsche que ele fala assim, que os novos, os
novos médicos, né, da humanidade seriam os artistas, porque eles seriam os únicos que alcançariam uma profundidade dentro do ser humano que nenhum outro médico alcançaria. Uma profundidade de cura e transformação. Vocês têm noção dessa responsabilidade de vocês? Esse dever que é natural? Vocês têm noção disso? E vocês têm noção que qualquer interesse pessoal ele é muito pequeno perto da responsabilidade que nós temos e que vocês artistas têm no mundo de hoje? Libertar as pessoas de ansiedade, de depressão, ah, levar elas para o propósito, dar coragem para elas, amor, unidade, que é amor. Por isso que nossa missão em comunidade é elevar a vibração do planeta Terra. Se vocês entrarem lá no perfil do Artista Ilimitado, a missão está muito clara. Ah, Samuel, você está aqui conversando com a gente para que nós juntos elevemos a vibração do planeta? Sim. Eu acredito em um mundo sem doença. Eu acredito. Toda doença ela nasce de inconsciência. Só existe uma doença, inconsciência. A consciência que é a unidade que a música tem o poder de levar, não existe doença. Vamos junto, gente? Vamos junto nessa pegada? Vocês estão junto nessa? Vamos juntos? Em cada conteúdo, em cada live, em cada lançamento de música, lembra, eu estou servindo ao infinito, ao ilimitado, porque ele te deu certinho, ele te deu a sua razão de existência. Use a sua razão de existência, viva no êxtase e usufrua de forma abundante de todos os frutos dela. Então, não é isso aqui não é um desafio qualquer de postar 2 vídeos, de fazer live. Isso está muito, muito, muito além, gente. Muito, muito, muito além. E é bom que vocês já saibam disso. Eu estou fazendo algo muito maior do que eu. Estou contribuindo para algo que é muito maior do que eu. E eu acho que também que é legal a gente ter uma ajudinha do ilimitado, né? Quem gosta de ter uma ajudinha do ilimitado? É legal, não é? Quem gosta? É legal. Como é que eu tenho a ajuda do ilimitado? Você ajudando ele. Você ajuda ele, você faz por ele, ele faz por você. Ontem eu, ontem, ontem eu dei um exemplo aqui sobre uma lei do universo que chama lei da correspondência, que é assim como acima é abaixo, e que se você estudar o micro, você vai entender o macro. E eu dei um exemplo do que é jogar a favor da unidade. Eu dei um exemplo aqui do Léo. O Léo chegou até falou aqui com vocês ontem. Inclusive, quem não assistiu, assista. O Léo, no micro que é a Lifestyle, que é a agência Lifestyle, ele entrou e ele pensou sempre no melhor para todos.
Isso é jogar com o ilimitado. O que é o melhor para todos? Ele abrir a mão dele. Sabia que para você de fato operar no ilimitado, você tem que abrir mão de si e falar qual que é o melhor para o todo. Às vezes o melhor para o todo, alguma coisa específica pode ser que não seja o melhor para você, mas você sempre vai escolher o melhor para todos. E aí todos começam a contribuir com você. O todo começa a contribuir com você. E aí o Léo, a gente deu o exemplo que ele entrou na agência e ele saiu ajudando o máximo de pessoas possíveis. Tem nas leis herméticas também. As leis elas são explicadas, mas são ocultas por muitos olhos em vários ensinamentos, Mirella, no hermetismo, no Bhagavad Gita, na Bíblia, em muitos outros, física quântica, tudo fala a mesma coisa. Vocês conseguiram? Quem estava aqui ontem viu o Léo falando? Quem estava aqui? E galera, o Léo ele foi mágico. O Léo ele se entregou tanto que todos mandaram muita energia para ele. E ele falava assim: "Caramba, minha energia não acaba". Todo mundo, todo mundo. Eu tive que até segurar a onda dele, senão falei: "Ô Léo, calma aí, cara". Senão ele tava fazendo reunião com todos os agenciados. falei, falei, pô, eu sei que você tem energia infinita, mas calma aí, calma aí. Você tá fazendo reunião com todos os agenciados e não sei o quê. Não, fiz reunião com fulano, resolvi fulano, resolvi fulano, resolvi fulano. Eu só quero te servir. Aí eu falei, tá, não, calma aí, vamos servir com eficiência, eficácia, de forma precisa, porque eu sei o que que você. Pra gente fazer essa contribuição com todo da maneira mais eficaz possível. Quem não assistiu, assista. E, e hoje, galera, é a sexta, onde a gente vai chegando aqui no final, falando de propósito para vocês. Vou pôr a musiquinha aqui do Artista Ilimitado, que é essa aqui. Ó. Vamos finalizando. Ó, Yo agradezco todos los días porque la abundancia vive en la gratitud. Nada malo me coloquem puede pasar a porque soy lista hija de das la decisões montaña que você maravillosa. tomou El sol, la luna a y las partir estrellas. do que foi Soy ensinado aqui na milagro aula. incondicional. E mandem um cheque lá no grupo. Vamos fazer isso Yo me até o merezco, fim do yo desafio merezco ser para a feliz. gente colocar o máximo de artistas em movimento. Combinado? Lembrando, nós estamos dentro de um jogo muito maior do que a gente como indivíduos, como pessoas. Lembrem-se disso. Sabes bien que estás aquí y esa rueda va a morir al fin y todo mi canto será para ti con este sonido que me nace aquí cantaré. Aquela lista de objetivos detalhada. Ó, escutem essa parte aí, ó. Suelto
el dolor. Me abro al amor. El amor te sana. Samuel DJ agora. Aquela lista de objetivos detalhada, de ações detalhadas. O objetivo é o cenário. Para que é o objetivo? Para me colocar em movimento para servir o ilimitado. Coloque isso aí. O que é um objetivo? Por que eu estou botando marco? Para me colocar no movimento em direção ao ilimitado, a servir o ilimitado. Só isso. O seu próximo marco é para isso. Só para você ter clareza de direção. Combinado? E vamos dar o check lá. E, pessoal, lembrando que retornamos na segunda-feira. Gratidão, espero que essa semana tenha sido incrível para todos vocês, assim como foi para mim. Gratidão. Tamo junto. Valeu, Thiagão. Foi incrível. Valeu, Nessa. Valeu, Lucas. Valeu, Elô. Valeu, Mica. Valeu, Fabi, Bruna. M, Jomara, Marleide. Tamo junto, Wilde. Valeu, galera. Até a próxima.